Fui chamado para orar por uma irmã que havia chegado do sítio. Os filhos traziam ela, que havia sofrido um derrame, ela ficou paralítica imediatamente. E quando eu cheguei tinha chovido muito, estava chovendo muito, eles colocaram a irmã, os filhos levaram a irmã nos braços para um quarto. E lá eu entrei, já todo molhado. E então... Saúdo a todos os nossos ouvintes que nos ouvem e vê neste momento. Estarei falando a respeito um pouco da história, da minha história aqui em Cacoal, participando da Igreja Assembleia de Deus em Cacoal. Saindo do município de Jucimeira, nos anos de 1973, chegando aqui no começo, e com minha família, Sebastiana, esposa Sebastiana Barbosa da Silva, e Neraí, Nerísia e Neiva, que eram todas crianças nesse tempo. Chegando em Cacoal, o pastor Neles, que já era o dirigente da igreja, do lado esquerdo, sentido Ji-Paraná, numa casa de madeira, já construída pela igreja mesmo, os crentes já construíram, havia construído, ao lado, ou seja, próximo onde é o SAI hoje. Então, ela ficava ali quase que na esquina, mas por motivos do logradouro, da medição, ela ficou no meio da rua. Foi preciso, mais tarde, ser mudada para General Osório. Mas nesse interim, citando aqui o nome do administrador, era o senhor Catarino, não posso deixar de falar, que nos cedeu aquele terreno onde estamos hoje congregando, que é na Avenida São Paulo, número 3040. Então, quando nós chegamos aqui, o pastor Neles já nos esperava para formar um coral. Como eu já havia deixado lá um coral e uma banda lá de onde vim, no Mato Grosso, como já citei, Jucimeira, Mato Grosso, próximo a Jaciara. Então, ele nos esperava para isto, então, combinando com ele, por que não começar também uma banda de música? Naquele tempo chamava banda jazz, não era bem orquestra, mas como já havia 2 ou 3 irmãos que tocavam violões, e uma sanfona, foi que eu encontrei o irmão Antônio com uma sanfona, ele tocava uma sanfona, e o irmão Joaquim Flório, conhecido por Quito, irmão Quito, que hoje mora na linha 7. Então, nós juntos começamos ensinando música para eles, e imediatamente, não muito depois, um ano depois, já tínhamos uma bandinha, chamada Bandinha formada. Tocamos no primeiro culto na praça e juntou muita gente ali na esquina onde era conhecido Bar Esporte, na margem da BR-364. Juntou muita gente. Louvando a Deus e, como diz a palavra de Deus, caindo na graça do povo. A igreja cresceu em Cacoal pela ajuda do Espírito Santo. Deus, como disse a palavra de Deus, e o Senhor Jesus cooperava conosco, trabalhando de ombro a ombro com o pastor Neles dos Santos, nesse princípio. Estava ali, logo depois chegou também o presbítero José Cardoso, também o pastor Fidelis, não posso deixar de mencionar. E
Depois houve a necessidade de mudança de local, esta igreja. O sogro do irmão Ercílio, que era dono de um terreno ali na General Osório, entre a Porto Velho e a Avenida de São Paulo. Então ali nós congregamos um bom tempo, porque a igreja comprou desse irmão era sogro do irmão Ercílio Pereira, do qual foi vereador aqui da cidade um bom tempo, e presbítero também. E outros irmãos, e então com aquela animação, e a banda, e eu na frente da banda, que já havia formado a banda e o coral, eu regia o coral e a banda tudo junto. E ainda depois fui chamado para secretariar a igreja, suprindo a falta do irmão João José dos Santos, que era o pai do pastor Neles dos Santos, saudoso hoje. Então, eu ainda trabalhava no órgão do INCRA, Instituto de Colonização e Reforma Agrária, e como eu era motorista, coube a mim eu vi a necessidade de fazer o aterro, depois de o alicerce pronto, ali na General Osório. Eu não vou precisar aqui o tamanho, mas era bem grande, mais ou menos 10 por 15, mais ou menos, se eu não estive equivocado. Então, eu trabalhava durante o dia nas linhas, encascalhando as estradas. Essas linhas foram encascalhadas por nós, os motoristas do INCRA, porque aqui, né, os motoristas do INCRA, trabalhando junto com eles e na construção, ou seja, no conserto das estradas. Então, no final do dia, como amigo meus que eles eram, e eu combinava com eles: olha, no final do dia, vocês vão batendo carroceria de volta, então por que não encher essas caçambas de cascalho, eu terro quem puder, levar e vamos jogar lá em cima daquele aterro para aterrar a igreja ali na General Osório. Agradeço a Deus por aqueles amigos que nos ajudaram. E desculpa a minha emoção. Prezados irmãos e amigos, para mim era uma emoção muito grande fazer aquilo. No fim do dia chegava 10 caçambas de cascalho e a gente batia lá em cima para fazer o aterro. Concluída a igreja, congregamos ali vários irmãos, vários obreiros, onde eu fui separado a diácono ali na Rua General Osório, e também separado a presbítero. O pastor Nelson fez isto, me separou a diácono e separou a presbítero. Nesse interim, me chamou também para ser o secretário de evangelismo. Então eu fui, se não me falha a memória, até a chegada do pastor Nelson Lutemberg, quando fui para o campo missionário, logo após, secretário de evangelismo, e nós começamos a evangelizar Cacoal, rua por rua, casa por casa, rua por rua, tomando nota de tudo. E o Senhor crescia a igreja, fazia crescer. E esta igreja de Cacoal, ainda na direção do pastor Neles, e junto com outros obreiros, inclusive eu já estava sendo diácono e depois a presbítero. Então, ele, onde precisava de um obreiro atender um trabalho, ele nos mandava, a gente ia de moto ou de bicicleta. Me entregou um setor na linha 7, com duas congregações e um ponto de culto na linha 7, onde ficamos trabalhando 4 anos, 4 anos, e o Senhor muito nos abençoou. E tem sido próspero no meu ministério. Agradeço muito a Deus por ter trabalhado esse tempo todo. Depois, o pastor Neles se mudou para Ariquemes, foi transferido para Ariquemes, foi substituído pelo pastor Nelson Lutemberg, e nesse interim eu já não estava mais com o coral e nem com a banda, porque já estava quase que direto no ministério. Eu não tinha tempo mais para mexer com a banda, mas porém, eu e minha esposa sempre quando podia estava tocando também, mesmo na direção
com outro maestro. Então, logo o pastor Nelson, estávamos numa convenção em Porto Velho, quando a própria convenção fora tocada pelo Espírito Santo para olhar para o campo missionário, quando colocar em pauta o trabalho missionário. Já logo os pastores se responsabilizaram em cada igreja no estado mandar 1 ou 2 missionários. E eu fui contado com um desses missionários. Fomos em 2 famílias enviados por Cacoal para o estado do Piauí, onde fiquei lá com a minha família durante 3 anos. E lá nós deixamos, quando saímos no final de 3 anos, uma igreja construída e os crentes congregando dentro, com escola bíblica dominical e círculo de oração formada. Hoje tem 3 igrejas no município, do mesmo tamanho da sede, ou seja, a sede mais 2 subsedes. Isso podemos dizer sendo filha da igreja de Cacoal. Filha da igreja de Cacoal. E tanto no ministério, igreja, posso dizer, de Rolim de Moura, trabalho de Rolim de Moura, Santa Luzia, Alta Floresta e Nova Brasilândia do Oeste. Então essas igrejas teve um acompanhamento nosso aqui de Cacoal, inclusive todas as inaugurações, batismo, a igreja Pastor Neles lá e os obreiros aqui e nós também com a banda e às vezes até o coral. O coral um pouco mais difícil para sair, mas às vezes a gente saía um pouco. Então voltando do campo missionário, em 93, nós fomos para esse campo, foi dizendo aqui do ano que nós fomos para a missão. No ano de 93, ficamos lá até 96. 93 até 96, voltamos para cá. Pastor Nelson Lutemberg nos impulsou no bairro Jardim da Saúde, na congregação do bairro Jardim da Saúde, onde ficamos por 6 anos ali. O Senhor muito nos abençoou. Quero contar aqui um testemunho que ainda no tempo do pastor Neles, eu fui chamado, já como presbítero, já fui chamado para orar por uma irmã que havia chegado do sítio. Os filhos traziam ela, que havia sofrido um derrame, ela ficou paralítica imediatamente. E quando eu cheguei, tinha chovido muito, estava chovendo muito, eles colocaram a irmã, os filhos levaram a irmã nos braços para um quarto. E lá eu entrei, já todo molhado. E então, ali, comecei a orar pela irmã Maria, esposa do irmão Abilo Filho. E a irmã Maria estava sentada na cama, e eu comecei a orar, eu repreendi em nome de Jesus aquela enfermidade, e repreendi também a morte. No mesmo instante eu escutei um barulho de glória a Deus, e a glória de Deus encheu aquele quarto, e a irmã Maria estava pulando na minha frente. Ela ficou paralítica, mas Jesus a curou naquele momento. Eu fui muito abençoado, meu ministério só abençoado até hoje. Abençoado até hoje. Portanto, o pastor Nelson Lutemberg criou a rádio, e junto com a rádio criamos um quadro chamado Voz do Pastor, que até hoje nós fazemos. Estamos, durante esse tempo que a rádio foi criada, até agora, do tempo que foi formada a rádio até agora, nós estamos ainda continuando com este quadro. E nós estamos comentando a Bíblia já pela 2ª vez, de Gênesis até Apocalipse. E tem sido uma bênção, temos ouvido muitos testemunhos. E agradeço a Deus ainda poder, nesta idade, eu posso andar, posso pensar, posso falar como estou falando aqui. Agradeço a Deus. Se não fosse a cruz de Jesus Cristo, nada disso teria acontecido, meus amados irmãos e ouvintes. Nada disso, sem a cruz de Cristo, acontece.
Agradecemos a morte de Jesus Cristo e a ressurreição, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E agradeço também por ainda estar trabalhando. Trabalhei também com o pastor Roberto Varjão, indiretamente, e também hoje com o pastor Sérgio. Eu agradeço a Deus por ainda estar cooperando, mesmo que indiretamente, com esses denodados pastores que eu amo de coração. E eu tenho certeza que tem um lugar para eles e para todos nós e todos quantos aceitarem a Jesus Cristo lá nas mansões celestiais. Precisamos ficar naquela palavra do apóstolo São Paulo: sedes firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não será vão no Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Em nome de Jesus.